Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal que é feito para levar física para o Enem, para você, de graça. Olha que bacana. Pois então, deixa eu te dar aqui uma orientação. Essa é a segunda aula do nosso curso de mecânica. Se você não viu a primeira, é importantíssimo que você assista para você pegar alguns conceitos importantes que fundamentam o pensamento que vai nos levar para essa aula de agora, tá bom? Bom, eu queria, antes de começar a aula, já pedir para você deixar o seu like, isso vai dar uma ajuda muito bacana aqui para gente. Deixar o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, o que você quiser escrever. E se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar sempre recebendo aí os materiais que a gente vai postando e vai te ajudar nessa sua preparação para a prova do Enem, tá bom? Vamos para a aula? Então vamos lá. Meus amores, a gente está discutindo o tema de mecânica, a gente está bem na introdução, essa é a segunda aula do curso de mecânica, e aqui a gente vai definir o conceito de velocidade e, mais importante, diferenciar o que é velocidade do que é aceleração. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, para a gente entender velocidade, eu queria primeiro que você pensasse num exemplo. Pensa aqui comigo. Tem um carinha chamado Usain Bolt. Esse carinha corre pra caramba. Hoje ele é o recordista mundial de 100 metros rasos, dentre outros, né? Dentre outros prêmios que ele já ganhou. Mas pensa o seguinte, quando ele ganhou o prêmio dos 100 metros rasos, ele fez isso em menos de 10 segundos. Mas eu vou arredondar para 10, porque aí fica fácil da gente conversar, de você entender os números, beleza? Então imagine, Usain Bolt, ele corre 100 metros em 10 segundos. Tá, professor, certo, e daí? Você faz ideia do que é 10 metros? Dá uma olhada à sua volta, certo? Olha aí, sério mesmo, dá uma olhada aí à sua volta e tenta imaginar se o espaço que você tá tem 10 metros de comprimento. Ah, professor, eu não faço ideia do que é 10 metros. Imagine 10 passos bem longos, esses passos que a gente tá com aquela pernona assim, vai dar mais ou menos 10 metros. Então, se você imaginar 10 passos bem grandes, isso dá 10 metros. Pronto. Agora pensa o seguinte, se Usain Bolt corre 100 metros em 10 segundos, significa dizer que ele corre 10 metros a cada segundo, concorda? Olha só, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Em 10 segundos ele correu os 100 metros. Bom, é claro que no primeiro segundo ele pode ter corrido mais que 10 metros, porque ele está cheio de energia ainda, né? No terceiro, no quarto, no quinto segundo, já no finalzinho da corrida, ele já está um pouco mais exausto, então ele já vai correr menos metros no último segundo. Mas uma média, a gente está pegando aqui uma média, um parâmetro só para comparação. É só para a gente ter uma noção do quão rápido esse cara é. Então pensa aí, ele anda 10 metros em média a cada segundo. Imagina você brincando com esse cara, certo? Aí você, ó, vamos ali, ó, a gente tem que andar até aquela parede ali que tem 10 metros. E aí vocês correm, 1, 2, 3 e já. Aí ele já chegou, porque ele corre 10 metros em um segundo. Você sacou quão rápido esse cara é? Por que foi tão impressionante a vitória dele e o recorde que ele estabeleceu? Isso é muito ligeiro. E aí como é que a gente expressa essa velocidade? Como é que a gente consegue escolher um número para dizer o quão rápido ele foi? Então esse número que eu disse, 10 metros a cada segundo, é justamente o valor da velocidade. Vai significar que se ele manter esse padrão de rapidez, a cada segundo ele vai ter corrido 10 metros. Mais um segundo já fez 20, mais outro fez 30 e assim sucessivamente. Então esse número 10 metros por segundo está me dando a noção do quão rápido ele é. Se a gente disser que um carro está viajando a 100 km por hora, significa dizer que ele está tão rápido que nessa velocidade ele vai viajar 100 km a cada 1 hora. Ah, professor, mas eu já fiz uma viagem a 100 km por hora e demorou mais de 1 hora. Veja bem, é uma média. Peraí, professor, então quer dizer que é mais ou menos? Não, quer dizer o seguinte. Quando você olha para o painel do carro e está escrito 100 km por hora, pensa comigo, você faz a viagem inteira a 100 km por hora? Não. Você reduz nos quebra-molas, você reduz na lombada eletrônica, você para no semáforo. Então, a sua velocidade máxima talvez tenha sido 100 km por hora. Mas isso não foi a média das velocidades, entendeu? Então, em média, se você estiver andando a 100 km por hora de velocidade média, você vai andar uma distância de 100 km, e assim sucessivamente. Olha como é simples e intuitivo descobrir a velocidade de qualquer coisa.
É só você observar dentro do texto, dentro do contexto, dentro da historinha ou do enunciado, qual foi a distância que aquela coisa percorreu. Coisa não. Passaremos a chamar de móvel. Então, qual foi a distância que esse móvel percorreu? Ah, ele percorreu 500 quilômetros. Ah, legal. Ele fez isso em quanto tempo? Ah, ele fez isso em 5 horas. Caramba, 500 quilômetros em 5 horas, então a média vai ser de 100 quilômetros para cada hora. 100 quilômetros por hora. Mas se o número não for tão óbvio para se descobrir, qual é a estratégia para a gente nunca errar? Pegue o valor da distância, divida pelo valor do tempo. Você só precisa fazer isso. Observe qual foi a distância que o móvel percorreu, veja em quanto tempo ele fez esse movimento e divida a distância pelo tempo. Olha o exemplo anterior. 500 quilômetros em 5 horas. 500 dividido por 5, 100. Pronto, 100 quilômetros por hora. Agora, é claro que dentro de uma questão de prova, no Enem, por exemplo, nem sempre esses números eles vêm prontos, mastigados, assim, o númerozinho 505. Você não vai ter um número assim, 200 dividido por 2. É muito raro disso acontecer. Então, como é que você faz para descobrir a distância dentro de um enunciado? E aí vem a dica, vamos lá. Para descobrir a distância que se saiu desse ponto e se chegou a esse ponto aqui, ó, vamos supor que o caminho foi assim, pronto. O que você vai fazer? Você vai precisar saber em que quilômetro da rodovia, vamos supor que a rodovia segue para cá, ó, em que quilômetro da rodovia o móvel se encontrava quando o movimento foi iniciado. Quando se iniciou a considerar o movimento? Então isso aqui é chamado de posição inicial. É quando o movimento começou. A gente geralmente representa por um ΔS. Vamos supor que ele veio até aqui, então essa posição nós vamos chamar de posição final, a gente costuma chamar apenas de S. Essa distância que ele andou aqui, ó, essa distância é o que a gente chama de ΔS. Então, ΔS nada mais é que uma distância percorrida. Se você já souber de cabeça, já usa. Se não souber, tem estratégia para isso. Imagine que ele saiu do quilômetro 100 e ele veio até o quilômetro de número 300. De uma mesma rodovia e sempre no mesmo sentido. Qual foi a distância que ele percorreu? Qual foi o ΔS? Do 100 para o 300 ele andou 200, né? Então, é intuitivo, é rápido, é fácil. Mas se o número não for tão óbvio, qual é a estratégia? A estratégia é você fazer assim, ó, para descobrir a distância que ele percorreu, ou seu deslocamento escalar, tem vários nomes que se dá para essa mesma coisa. Você pode colocar aqui, ó, o valor final, o último valor que tiver aqui, e subtrair pelo valor inicial. Fez isso, pronto, você descobriu agora qual é o valor da velocidade, não, da distância que ele percorreu. A mesma técnica você usa também para descobrir quanto tempo demorou. Imagine que a questão não disse quanto tempo demorou, mas ela falou dos relógios. Vamos imaginar que a primeira parte do movimento marcava-se meio-dia. Então tá aqui, ó, 12 horas. E aí o movimento acabou depois que já era, por exemplo, 15 horas. Pronto, 15 horas. Então o que é que nós temos aqui, ó? Isso aqui representa o primeiro instante. Isso aqui representa o último instante. O instante inicial, instante final. Sempre que é inicial tem essa bolinha que você está vendo aí. Bom, isso é instante, certo? O intervalo é a diferença entre esses valores aqui, ó. É quanto tempo se passou. Aí a gente chama de ΔT. Para descobrir o intervalo, aqui está muito simples, porque se saiu ao meio-dia, que é 12 horas, e ele chegou às 15, 12, 13, 14, 15, foram 3 horas de duração de viagem. Mas se o número não for tão óbvio, você vai pegar o maior valor, o último valor, na verdade, né? O último valor, que é o tempo final, e vai subtrair o valor do tempo inicial. Feito essa continha aqui, ó, você vai saber quanto tempo durou o movimento. E se você sabe o tempo e sabe a distância, então de uma forma indireta, você sabe a velocidade. Porque o que é que eu te ensinei sobre velocidade? Para descobrir a velocidade, média, não é a velocidade exata, é a média. Você vai pegar a distância que o objeto percorreu, vamos botar aqui, ó. Vai pegar aqui a distância e vai dividir isso aqui pelo tempo. E aí, como é que a gente está chamando a distância? A gente está chamando a distância de ΔS. E o tempo nós estamos chamando de ΔT.
Então pronto, se você fizer esse valor dividido por esse, você vai estar automaticamente descobrindo o valor da velocidade. Olha o caso de Usain Bolt, no exemplo. Está aqui, ó, no exemplo. Usain Bolt andou 100 metros. Aqui, ó, velocidade média foi de 100 metros a cada 10 segundos. Feito a divisão, a gente vai ter aqui, ó, 10 metros por segundo. Viu aí? Então essa é a velocidade dele, ó. Professor, tem como descobrir quanto que isso vale se fosse falado em quilômetros por hora? Claro que tem, claro que tem. Bom, o macete para você fazer essa conversão é fazer o seguinte, ó. Se você tem uma informação que está em metros por segundo e você gostaria de descobrir quanto que ela vale em quilômetros por hora, você vai fazer aqui, ó, uma multiplicação por 3,6. Então, se você pega esse número e multiplica por 3,6, vai ficar 36 quilômetros por hora. Então, o Usain Bolt tem como uma velocidade média 36 km por hora. Agora, se você tem a informação em quilômetros por hora e gostaria de saber quanto que ela vale em metros por segundo, aí você faz o oposto da multiplicação, que é a divisão. Tá bom? Olha só, um número para você testar. 72 quilômetros por hora corresponde ao número 20 metros por segundo. Observe que se você aplicar a divisão nesse sentido e a multiplicação nesse, os números vão bater certinho. Viu aí como é simples? Pronto, então com essa parte da aula, você já sabe o que é velocidade e como que calcula uma velocidade, o conceito do que é velocidade. Quanto às unidades de medida, é importante se ficar atento às seguintes informações. Existem unidades que são padrão, né, padrão internacional, tanto para o deslocamento, quanto para medir o tempo, também tem um tempo no sistema internacional, como para a velocidade também tem um valor no sistema internacional. Então vamos lá. Se estivermos falando de deslocamento, o padrão é medir tudo em metros. Se for para falar de tempo, o padrão é segundos. E aí, como consequência, o padrão para medir a velocidade é o metro por segundo. Agora, existem outras que são mais populares, né? As chamadas de grandezas, unidades mais usuais. Então, vou colocar aqui na frente, ó, usuais. Então, como usual, a gente tem o quilômetro, a gente tem o centímetro, a gente tem o milímetro e assim sucessivamente. Para o tempo, o que é que a gente tem aqui de usual para medir o tempo? Nós temos a hora, nós temos o minuto, nós temos até o dia, o mês, o ano e assim por diante. Para medir velocidade, a mais comum, além dessa que a gente está discutindo aqui, né, ó, a mais usual aqui no Brasil é o quilômetro por hora. É basicamente essas duas que a gente vai trabalhando ao longo das nossas aulas. Combinado? Então, entendeu o conceito do que é velocidade? Deixa eu te mostrar agora, para a gente fechar essa etapa, o que é, né, e qual a diferença de velocidade com aceleração. Bom, acelerar significa mudar a velocidade. Eu queria que você imaginasse o seguinte problema, a seguinte situação. Você está em um carro e esse carro ele está a uma velocidade de 20 metros por segundo. Só a título de curiosidade, isso aqui é o mesmo que 72 km por hora, tá bom? Mas eu vou trabalhar com um padrãozinho internacional. Agora imagine que você decidiu, você é o motorista, e você decidiu aumentar essa velocidade. E aí mais à frente o seu carro que estava com essa velocidade passou a uma velocidade agora de 30 metros por segundo. E aí já para você ir treinando, vá conferir que 30 metros por segundo é a mesma coisa que 108 km por hora. Então a velocidade mudou, ou seja, ele estava rápido, agora está mais rápido ainda. Então essa mudança na velocidade é o que a gente chama de aceleração. Ele acelerou, ele alterou o valor da velocidade. Então acelerar não é o ato de apertar o pedal de um carro ou de rodar o punho de uma moto. Acelerar é o ato de mudar a velocidade. Se a velocidade não estiver mudando, não está acelerando. Olha que coisa louca. Você está num carro a 100 km por hora e sempre a 100 km por hora. Você está acelerando? Não.
Porque acelerar não é o ato de apertar o pedal. Acelerar é o ato de mudar a velocidade. O motorista para num semáforo e aí, enquanto o semáforo fica vermelho, ele fica brincando lá. Vum, 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 vendo barulho lá com o carro. Ele está acelerando? Não, porque a velocidade não está mudando. Acelerar é o ato de mudar a velocidade. Agora, você pode acelerar muito se você mudar a velocidade de forma muito rápida. Ou você pode acelerar pouco se você demorar muito para mudar essa velocidade. Vamos imaginar que esse movimento que a gente está ilustrando aqui, vamos supor que ele aconteceu durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Esse carro conseguiu fazer a velocidade sair de 20 e chegar em 30 em apenas 5 segundos. Como é que eu defino a aceleração? Ora, o aumento de velocidade foi de 10 metros por segundo. Era 20, passou para ser 30, então ele aumentou 10. Esses 10 eles foram aumentando ao longo de 5 segundos. 10 em 5 segundos. 10 em 5 segundos. Fixou esse número na sua cabeça? Bom, se é 10 em 5 segundos, é porque a cada segundo ele estava aumentando em média 2. 5 segundos, ó. Estava no 20, 22, mais 2, 24, mais 2, 26, mais 2, 28, mais 2, 29. Ele está aumentando sua velocidade 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Como é que eu cheguei nesse número? Bom, a gente determina o valor da aceleração média dividindo o quanto que a velocidade mudou, e a gente chama isso de variação da velocidade, ou delta mais uma vez. O delta é justamente para dizer quanto que variou. E embaixo a gente vai colocar aqui, ó, o intervalo de tempo, a variação do tempo. Bom, a velocidade era 20, subiu para 30. Como é que eu descubro aqui uma variação? Tem problema, pega o valor final e subtrai o valor inicial. Então olha como vai ficar o número. Inicialmente, no final, a velocidade era 30 e inicialmente a velocidade era 20. Então, isso aqui dá 10 metros por segundo. É daí que eu cheguei nesse 10. Isso para o caso do número não ser óbvio, né? Porque aqui é. Então, é pegar e jogar e pronto. Então, vai ficar aqui, ó, 10 metros por segundo. Em quanto tempo? 5 segundos. Então, a gente anota aqui, ó, 5 segundos. Professor, pode cortar? Não, não esquece não de cortar. Não pode cortar não, pô. Pode cortar não. Você vai dividir. Você vai dividir 10 por 5 dá 2. Metro. Aí segundo dividido por segundo. Só que esse segundo aqui já está na parte de baixo de uma fração. Percebeu? É metro dividido por segundo, dividido por segundo. Então vai ficar, ó, segundo com segundo, segundo ao quadrado. Então, você vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Esse quadrado é para dizer que tem 2 segundos aqui na nossa história. É para dizer que a velocidade está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo. Então, velocidade é a rapidez com que um móvel muda de posição. A aceleração é a rapidez com que esse móvel muda de velocidade. Sacou? A aceleração muda a velocidade. E velocidade é porque mudou de posição? Pronto. Está diferenciado agora na sua cabeça o conceito de velocidade do conceito de aceleração. Cada um é cada um. Ficou fácil de entender? Viu? Física nem essas coisas todas de difícil. Sentou a bundinha na cadeira, pegou o papel e a caneta e assistiu as aulas de física do professor Clevinho, você aprende tudo. E aí, se você quiser se aprofundar mais, já sabe, na descrição do vídeo tem o meu site, clebinhomoura.com.br. Lá tem uma sala VIP com muito material lá que vai ser disponibilizado ao longo desse ano para te ajudar. Forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.